Boa noite, pessoal. Olha só, a gente vai ter aula agora de ecologia de comunidades. A gente está tendo um período um pouco atemporal, né? Vocês estão vendo que está com bastante dificuldade, mas o MEC ele permitiu que a gente fizesse essa educação domiciliar. A gente não vai ter o curso inteiro assim, logicamente, né? Só esse período para vocês não ficarem prejudicados sem aula, né? E a gente não perder muito tempo, tá bom? Eu vou primeiramente, eu quero deixar claro que todas as informações vão estar no AVA. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, uma mensagem através de lá, porque lá vai chegar no meu e-mail e eu vou responder. Vou deixar o fórum de dúvidas para a gente discutir no horário de aula, de preferência, aquele fórum de dúvidas vai estar lá. E aquele artigo a gente vai discutir lá e vai valer notas as discussões do artigo no fórum de dúvidas, ok? Também eu vou deixar um link do livro do livro Economia da Natureza. Eu não sei se todo mundo conseguiu pegar aquele livro, né? Se não, vai estar o link lá, vocês vão entrar. Aí você pode baixar no seu computador ou você pode ler online, mas sei, você decide, ok? Eu não consegui baixar o da sexta, então da sétima, mas está muito parecido. Eu vou agora fazer uma pequena revisão das aulas anteriores, tá ok? Então, primeiro que é a comunidade. Quando a gente pega o livro, lá, o Economia da Natureza, tem um conceito holístico de Clements, que eu já expliquei em aula, mas o conceito holístico de Clements, ele fala que a comunidade é como se fosse um todo. Por exemplo, seria o corpo, né? Não tem como um rim viver separado do corpo, não tem como um pulmão viver separado. E é isso que o Clements, ele dá essa abordagem. Se a gente for ver que em partes ele tem muita razão. Se você pegar as bactérias que estão no solo, elas não conseguem viver separadas dos detritos que estão lá no solo. Ela depende daquela energia do solo, que depende da energia da planta e assim por diante. A gente também tem o de Henry, né, que ele fala que ele defende o conceito individualista. Que essas comunidades elas vivem separadamente, como uma unidade vegetacional. E aí ele tem um outro conceito. E a gente tem que entender esses autores, que eles foram muito importantes para a construção desse conceito. Eu também falei em sala que é muito difícil a gente conseguir, às vezes, determinar quando começa e quando termina uma comunidade. Quando eu falo, eu vou estudar a comunidade daquela área, significa que eu vou estudar toda a comunidade, ok? Toda. Então a gente tem que ter um certo cuidado na hora de estar determinando isso, a comunidade, né? Relembrando, comunidades são indivíduos, né, são populações diferentes de uma determinada área. Então, todas as populações daquela área é a comunidade. E a comunidade o quê? São indivíduos semelhantes de uma determinada área. Beleza? Vamos adiante. Organização geográfica das comunidades, né? Como é que essa... Opa, passei aqui 2 vezes, desculpa. Organização geográfica das comunidades. As comunidades elas podem ser organizadas através de um transecto. Eu tenho uma linha, né, uma linha imaginária, ou uma parcela, e eu quero medir o gradiente dessas espécies em relação ao solo seco e solo úmido. Então eu posso conseguir fazer isso através de uma organização geográfica, tranquilo, através de um transecto. Só um exemplo que eu estou dando para vocês. E quando a gente tem essas comunidades, a gente tem o ecótono. Dá para ver para vocês aí na figura do ecótono? Olha só, aqui a gente tem uma população de espécies herbáceas e mais aqui ao fundo espécies arbóreas. A transição entre essas duas a gente chama de ecótono. Essas fotos foram todas tiradas do livro do Rickles, né? E as fotos da grande maioria do livro dele é das zonas temperadas. Lá a gente encontra bem claramente isso. Aqui no Brasil não tão frequente por causa que a maior parte da floresta é tropical e a gente vê mais suave o ecótono. Suave, o que eu quero dizer com suave? Que a gente vai andando e nem percebe essa diferença, essa transição. Mas existe quando você calcula as espécies. Quando você encontra espécies de duas áreas diferentes, eu tenho um ecótono. Eu tenho um ecótono também na transição entre os rios e oceanos.
que ali eu tenho o que a gente chama de estuários, tá? Também o ecótono. Qual que é a importância de estudar os ecótonos? Primeiramente, é que os ecótonos são as áreas de grande diversidade. Tem muita diversidade mesmo. Então é muito importante na hora das políticas públicas decidir qual área que eu vou preservar. Será que uma área de ecótono é interessante? Com certeza. Essas áreas elas são mais sensíveis às perturbações? Depende, isso a gente não pode afirmar categoricamente, mas a gente pode perceber que quanto menor a biodiversidade, geralmente mais difícil de essas áreas conseguirem se estabelecer. Atributos da comunidade. Nós temos riqueza de espécies e teias alimentares. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, já ouviu falar de riqueza de espécies. Riqueza de espécies é o número de espécies. Eu dei esse exemplo em sala de aula. Quantas espécies tem nessa sala? A gente olhar numa sala de aula, visivelmente já viu uma espécie, mas só tem uma? Claro que não. Tem bactérias, tem fungos, tem artrópodes. Então tem várias espécies lá, né? Vários grupos de espécies. Então riqueza de espécie é número de espécies. Professor, quando eu falo riqueza de espécie, está sendo redundante? Não. Porque eu posso ter riqueza de família, riqueza de ordem, riqueza de classe e assim por diante. O outro atributo que é considerado muito importante são as teias alimentares. Diferentemente do que vocês já viram, né, das cadeias alimentares, cadeia alimentar a gente tem assim, produtor primário, vai vir consumidor primário, consumidor secundário. A cadeia alimentar ela é bem linear. Mas, didaticamente, é mais fácil explicar a cadeia alimentar. Né? Existe. Mas a cadeia alimentar eu tenho várias conexões. O que significa? Eu posso ter um herbívoro que ele não come só um tipo de planta. Ou, ao mesmo tempo, posso ter um animal que ele é herbívoro e ele é carnívoro. Então, eu tenho várias conexões. Quando eu tenho várias conexões, eu tenho uma cadeia alimentar. Quanto mais conexões eu tenho, maior vai ser a biodiversidade da área, tá? Em relação às teias alimentares, nós temos algumas teias, né? Que é a teia de energia, nós temos as teias de fluxo, né? De conexões, teias de funções, tem várias teias alimentares. O importante é saberem que existem essas teias, tá? É uma coisa importante que desses níveis tróficos é que tem os produtores primários que são autótrofos, né? Autótrofos são seres que produzem seu próprio alimento. E tem os outros que são os heterótrofos, tá? Ou heterotróficos, né? Tanto faz. Aí nessa figura é um exemplo de teia alimentar. Então você está vendo aqui que a gente tem várias conexões. Pode se alimentar entre vários indivíduos. Um indivíduo pode se alimentar de várias coisas. Uma ave ela pode se alimentar de vários invertebrados. Ou pode se alimentar de invertebrados e vertebrados, desde peixes a outros organismos. E aí ela pode se conectar com outro que está fora. Ela pode se alimentar perto da água, fora da água. Então não tem uma única conexão, tem várias. É isso que a gente chama de teia alimentar. E nessas teias a gente tem força que vem do topo, que são os predadores, e força que vem da base, que são a produção, tá? Que eu vou explicar mais à frente aqui. Também nós temos estabilidade. Dentro das comunidades nós temos o que a gente chama de estabilidade. E tem a resistência e a resiliência. Resistência é o quanto que aquela comunidade ela consegue suportar a certas perturbações. Por exemplo, enchente. Por exemplo, vulcões. Quanto que ela consegue? Isso é resistência. Resiliência é capacidade de voltar ao seu estado normal depois de uma perturbação. Tem espécies, tem comunidades que demoram muito, tem comunidades que demoram pouco. Por exemplo, o fogo no cerrado. O que vocês acham? As comunidades, elas têm uma resiliência grande ou pequena? Elas conseguem voltar rápido ou demora muito? Bom, no geral, se a gente não tiver muita frequência do fogo no cerrado, o cerrado ele é naturalmente já é característica dele, de ele suportar essa resiliência, né? Então, ele não vai ter tanto prejuízo. É claro, se for muito frequente o fogo, aí a sua resiliência vai diminuir, tá? Não confunde os dois. Resistência é o quanto que ele existe. Por exemplo, tem espécie que passa fogo e já mata de uma vez. Tem espécie
Se a gente comparar a espécie herbácea e de espécie arbórea, a arbórea tem maior resistência com fogo. Entendeu? Isso é resistência. Agora, resiliência. A espécie herbácea, ela consegue voltar ao estado natural mais rápido. Ué, mas como assim se ela pegou fogo? Sim, mas deixou sementes. Pode vir espécie de outro lugar e colonizar ali. Essa é a diferença maior entre os dois, tá? Se não ficou claro, utilize o fórum para que eu possa sanar as suas dúvidas. O que eu estava falando anteriormente é predação e produção. A gente tem um termo na língua inglesa que fala que é bottom-up, né? E top-down. Top-down vem do topo, predadores. O predador faz uma força para baixo, ou seja, quanto mais predadores eu tenho, maior força eu vou fazer para baixo, para diminuir os organismos que estão embaixo. E produção, quanto maior a produção eu tiver, maior energia vai ter. Mais eu vou abastecer as espécies. Tem que estar esses dois em equilíbrio, tá? Esses dois tem que estar sempre em equilíbrio. Ou muito próximo disso. Mas eu posso ter épocas que pode ter mais predador, eu posso ter épocas que não pode. Na época da chuva, por exemplo, eu posso ter maior produção das plantas. E na época da chuva também, dependendo da época, dependendo da situação, eu posso ter mais predadores porque eu vou ter mais presas. Então isso varia, mas o ideal é que eu tenha os dois em equilíbrio. Mas e se por acaso os predadores morrerem? Os herbívoros ou as espécies que estão abaixo do predador vão aumentar muito, vão comer as plantas. Consequentemente, vai ter um desequilíbrio, um caos total. Entendeu? Para ninguém conversar aí não, hein? Tô vendo aí, tá tendo muita conversa. E não mexe no celular não. Para de mexer no WhatsApp. Brincadeira. Bom, agora vamos entrar num outro tópico que está bem também à frente lá no capítulo, no próximo capítulo do livro, que é a sucessão ecológica. Eu considero, até para as meninas aí da agronomia, que é um dos mais importantes, né? Tópicos sobre essa parte que a gente está estudando ecologia. Bom, primeiro você tem que entender que tem dois tipos de sucessão ecológica. Sucessão primária e secundária. Professor, primária é a primeira? Secundária é a segunda? Pronto, acabei de decorar. Claro que não. A primária significa a primeira vez que teve naquela área. Por exemplo, a Terra foi formada há mais ou menos 4,5 bilhões de anos e 3,5 bilhões foi a vida, né? Nesta época, a gente pode ver que foi a primeira vez que teve o aparecimento de espécies. Então eles foram lá colonizando uma área. Por exemplo, saíram da água e foram para a terra. Essa é a sucessão primária, porque elas vão ser substituídas ao longo do tempo. Secundária é quando há algum evento, por exemplo, fogo. Houve o fogo, matou algumas espécies, aí vem a secundária. Uma coisa importante, para que haja secundária, eu não posso eliminar todas. Porque se eu elimino tudo, aí vai ser sucessão secundária, vai ser primária, primeira vez que está vendo. Professor, hoje é possível ter primária? Sim. Nas dunas, por exemplo, as dunas vão levando a areia de um lado para o outro, vai ser primária. Uma enchente, formação de um lago. Um ambiente onde era terrestre formou um lago. Ali eu vou ter sucessão primária. É claro que tem alguns exemplos que vai ser difícil de contextualizar, assim, e a maioria, logicamente, vai ser secundária. Utilização de pasto para pecuária. Colocou o pasto lá, colocou as espécies lá, depois não quero ter mais utilização de pasto. Eu vou abandonar o pasto e vou fazer outra coisa. Só que eu deixo os 3 anos lá. Eu pergunto para vocês, aquele pasto virou o quê? Teve uma sucessão, foi secundária, e aí apareceram os arbustos, arbóreas e assim por diante. Então vamos aí. O que é a sucessão ecológica? É a colonização de local na qual as comunidades vão substituindo umas às outras ao longo do tempo, até atingir um equilíbrio dinâmico. Então, sucessão, vai uma espécie, vem outra. Só que assim, tem 10 espécies. Aí, 2 vai embora, fica 8. Mas aparecem outras 2, outras 3, e assim por diante. Não vai substituindo tudo de uma vez, tá? As primeiras que chegam são chamadas comunidade pioneira. As outras, intermediárias ou cereais, né? Intermédias ou cereais, depende do livro. E a última é o clímax. A gente fala que é o auge. Não vai mais haver substituição. É claro que a gente entra em um confronto com os evolucionistas. A gente falar que não vai ter substituição porque as espécies elas vão evoluir, então teoricamente seria improvável que aconteça isso. Mas quando chega no clímax, você não está tendo substituição, está lá no auge. Comunidade pioneira. Primeira comunidade a se formar, formada de populações estáveis e passageiras.
constituído por espécies de pequenas dimensões, com desenvolvimento rápido, pouco exigentes em termos de solo e energia. Pode ser líquens, pode ser musgo, pode ser as briófitas, podem ser as gramíneas, na maioria dos casos aqui na nossa região, as gramíneas, tá? Então, qual que é a característica dela? Uma das características que ela tem que ter é o crescimento rápido e reprodução rápida. Imagine se a espécie pioneira foi uma árvore que começa a reproduzir depois de 15 anos. Como é que ela tem sucessão? Então, fica de olho nisso, que são espécies que têm crescimento rápido. A outra, aí eu coloquei uma figura aqui mostrando a sucessão ecológica primária, né? Olha aqui, vulcão. A gente teve esse vulcão, um exemplo na década de 70, o vulcão de Krakatoa. Eu não sei ao certo se pronuncia Krakatoa, mas ele é bem característico, porque as espécies foram dizimadas, depois de um tempo as espécies estavam várias lá, chegaram lá. As aves migraram, algumas plantas também foram, e a gente já vê artigos que mostram que pode vir pela água também. Então aqui esse é um belo exemplo, né? Teve erupção vulcânica, a lava se resfriou, formando rocha, a rocha sofreu intemperismo, formou o solo, depois vieram as primeiras espécies. Dá para ver claramente aqui, ó. Primeira parte, vou colocar a setinha aqui para vocês, ó. Primeira parte aqui, aí as espécies herbáceas, elas foram substituindo pelos arbustos, aí depois foram ter espécies arbóreas. Aí nem sempre vai chegar em espécie arbórea, né? Vai depender da característica da área. Por exemplo, uma fitofisionomia de campo sujo. Nunca vai chegar em espécie arbórea. Mas é o clímax dela, aquela área lá. Aqui a gente está dando uma situação hipotética. Se eu pegar uma fitofisionomia de cerrado, seria uma mata de galerinha, um cerradão. E essa característica aqui, ó. Então elas têm espécies arbóreas. E aqui acabou, chegou no clímax? Sim. Provavelmente não vai ser mais substituído, tá? Seção de plantas de um campo abandonado. Plantas anuais, plantas plurianuais, arbustos, árvore de madeira macia e árvore de madeira dura. Pronto. A gente consegue até formar uma linha de tendência exponencial aqui, ó, crescendo, ó. Então a espécie vai de pioneiro até chegar ao clímax, tá? Galera, isso aqui que eu tenho para falar para vocês, tá? Tá bem curto, mas você tem que complementar com a leitura. É uma aula extremamente expositiva. E eu quero dizer que eu estou sempre disponível para a gente tirar as dúvidas, né? O livro de Economia da Natureza, esse aqui, ó, ele tem muitos exemplos, muitas ilustrações que podem ajudar. Alguns termos que vocês vão ver aqui, eles talvez não são termos do seu cotidiano, mas não vai ser tão difícil assim. Aí, para essa parte aqui, vocês já fizeram o capítulo 18. Agora dá uma lida no capítulo 19, que está falando sobre seção primária, comunidade de clímax. Vocês não precisam utilizar exatamente o livro. Se vocês encontrarem outro livro, beleza. Eu tenho até aqui alguns livros. Esse livro também é muito bom, que é o Fundamentos de Ecologia, do Begon. Eu já vi disponível na internet em PDF. Vocês podem dar uma procurada também. Mas fica aí à disposição de vocês, tá? E galera, vamos se cuidar. Logo, logo esse período vai passar. E a gente vai estar aí pra a gente tirar uma lição disso, né? Dessa pandemia, desse tudo que a gente está passando. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aula. Estou à disposição. Manda mensagem, participa do fórum, que é obrigatório. Vale ponto. Valeu.